Curso avançado de análise de investimentos, vídeo 10. No vídeo de hoje vamos ver patrimônio líquido, tudo bem? Vamos lá então. Essa é a estrutura básica do patrimônio líquido, do balanço patrimonial, tá? Você já está acostumado no ativo passivo, onde temos aí no passivo o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, que é o nosso foco da análise de hoje. Tudo bem? Vamos lá então. Então, no patrimônio líquido, você tem o valor investido pelos sócios ou acionistas da empresa, que inclui o capital inicial da empresa. O capital inicial, a empresa, quando ela faz o IPO, que é a sua abertura de capital, né, ela vende uma quantidade específica de ações, por exemplo, 500 mil, 1 milhão de ações, tá, a R$10. Esse é o capital inicial da empresa, o capital do IPO, a abertura de capital. E os novos aportes, investimentos feitos pelos sócios ou novos sócios, tudo bem? Então a empresa pode fazer, após a abertura de capital, ela pode fazer novas emissões de ações, pode aumentar o seu capital, destinando esse aumento de capital ou aos próprios acionistas ou a novos sócios, tá bom? Inclui ainda no patrimônio líquido todas as contas que dizem respeito ao capital dos sócios, lucros e prejuízos acumulados, ajustes patrimoniais, reservas, lucros, prejuízos, etc. Tá bom? As principais contas são essas aí, ó: capital social, reserva de capital, reserva de lucro ou de prejuízo, né, se a empresa tiver prejuízo, e ações em tesouraria. Patrimônio líquido, tá aí o capital social, né? Ele fica bem na parte superior do patrimônio líquido. Tá? O capital social é o capital inicial da empresa, como eu já falei, né? A empresa pode levantar capital de duas formas. Primeiro, vendendo participações, ações ao público, que é uma participação patrimonial, ou pedindo empréstimos, tá bom? Quando a empresa emite uma debênture, emite um CDB, então pega um empréstimo no sistema financeiro, ela está também levantando dinheiro. Só que isso é uma dívida, ela vai ter que pagar depois, né? É uma obrigação que ela está assumindo com terceiros que depois ela vai ter que pagar. Quando ela pega, né, o dinheiro com um acionista já antigo ou com um acionista novo, ela não tem que devolver esse dinheiro. Então, por isso que a gente chama o patrimônio líquido de passivo não exigível. A intenção é que o normal seria que o acionista não retire, né, esse capital da empresa, tá bom? A situação contábil normal, tá bom? Então, ao levantar dinheiro vendendo ações, chamadas de participação patrimonial ao público, a companhia não tem que restituir aquele dinheiro. Ocorre um aumento no capital social. Então, na verdade, o que acontece? Quando você vende uma ação, você não tá reduzindo o capital social da empresa, você está vendendo para outra pessoa. Então, aquele dinheiro a empresa já recebeu, né, a venda primária, ela fez a venda primária para você. Se você pega aquela ação e vende para uma terceira pessoa, aquilo já não afeta o capital da empresa. É uma negociação entre você e o terceiro. Tá? O que importa para a empresa é a negociação inicial dela. Ali que ela pegou o dinheiro seu e capitalizou. Se você vende a sua ação para uma terceira pessoa e deixa de ser acionista, né, aquela terceira pessoa passa a ser acionista, mas o dinheiro que a empresa recebeu está lá no cofre dela, já fez o investimento que ela tinha que fazer. Tudo bem? Então, essa venda secundária, terciária, né, no mercado se chama, a Bolsa de Valores se chama, por isso também, o mercado secundário, onde as trocas são feitas entre os agentes. A oferta primária de ações é feita na abertura do capital. Então, o valor do capital social é inserido no balanço patrimonial pelo seu valor nominal de lançamento. Por exemplo, quando a empresa faz um IPO, ela vende 1 milhão de ações a R$10. Tá? Então, quanto que é o capital dela social? 10 milhões. Entenderam isso? Vamos supor que ela faça depois um novo lançamento de ações no mercado. E ela venda as ações por R$20. Supondo aí que houve uma valorização no preço da ação. Tá? Então, ela vai fazer uma venda de mais 1 milhão de ações, agora vai vender a R$20. E como é que ela faz o lançamento? Na verdade, contabilmente, ela vai vender 1 milhão de ações a R$10, que é o preço original, o preço nominal de lançamento. Então, no capital
social vai ficar, agora, em vez de 1 milhão de ações, vão ficar 2 milhões de ações a R$10. Então, vai ficar um capital social de 20 milhões de reais. Mas, Vicente, e esses R$10 que ela vendeu por 20? Então, se ela contabilizou 10, está faltando 10, né? Esses R$10 que estão sobrando, ela vai contabilizar na conta reserva de capital. Tá? Então, é isso que está escrito. O valor do capital social é inserido no balanço patrimonial pelo seu valor nominal de lançamento. Os ganhos de capital são inseridos na conta reserva de capital. Ganho de capital também ocorre quando a empresa recompra as ações no mercado, deixa lá aquelas ações em tesouraria, e quando ela vende de novo, né, se ela vender com lucro, também ela vai contabilizar esse resultado na conta reserva de capital. Tudo bem? Então já falei de reserva de capital também. Agora vamos ver aí o capital social. No caso aqui da Odontoprev, tá? Você vê isso que eu falei, ó, o valor ele não se altera ao longo do tempo. Tá bom? Como o valor é lançado no balanço patrimonial, o valor nominal de lançamento da ação, ele não se altera. É 506 milhões, no caso, aí desde 2004 até 2018. Você vê que o valor não tem alteração, tá? Ele não se altera. Ele é lançado pelo valor nominal de face dele, do IPO. Lógico que a Odontoprev já fez outros aumentos de capital anteriormente. Tá? Então, quando ela faz aumento de capital, é a mesma coisa. O capital social também não se altera, fica sempre aquele valor igual até ela fazer um novo lançamento de ações. Tudo bem? Ou então fazer uma subscrição, etc. Outra conta que existe, que é importante, é a reserva de lucro. É uma das contas mais importantes do patrimônio líquido e é uma das contas que são um pouco desprezadas pela maioria dos investidores, né, que não tem muita noção sobre o que buscar no balanço patrimonial. Mas agora você está aprendendo isso, você vai olhar com mais atenção, com certeza, esse indicador. Outra conta importante são as ações em tesouraria. Um pouco menos importante, tá, do que a reserva de lucros, mas a presença de ações em tesouraria é uma coisa interessante. Você mostra que a empresa confia, né? A recompra de ações sempre é uma coisa boa para o acionista. Ela confia no taco dela. É uma empresa que confia no próprio taco. Então é importante, é interessante você ver ações com empresas com ações em tesouraria, acumuladas. Tá bom? A recompra de ações, ela sempre beneficia o acionista. Primeiro, se a empresa comprar a ação, ela tira a liquidez do mercado. Então, primeiro, ela está sinalizando que ela confia nela mesma. Então, isso é uma sinalização positiva. A segunda coisa positiva é que ela retira a liquidez. Então, tem menos ações em circulação. A terceira coisa positiva é que os dividendos que ela vai pagar, ela vai dividir pelas ações em circulação. Essas ações que ela mantém em tesouraria não recebem dividendos. Então, você vai receber agora um percentual maior daqueles dividendos que vão ser distribuídos. Então, uma outra coisa boa. Em alguns casos, a empresa pega ações em tesouraria e ela anula essas ações, tá? Ela cancela as ações. Então, isso acaba impactando, reduz o capital social da empresa, mas para você é bom, porque você, em vez de ser diluído, você tem a sua participação percentual na empresa aumentada. Entendeu? Você tinha, por exemplo, 1% do capital social da empresa. A empresa recompra um volume grande de ações e anula, cancela essas ações, destrói elas viraram pó. Tá? O capital social dela vai diminuir um pouco. Você tinha 1% sobre o capital social, como o capital social diminuiu, você passa a ter 1,5% ou 2%, entendeu? Então, a sua participação relativa, mesmo que a sua quantidade de ações não mude, a sua participação relativa no capital social da empresa aumenta. Então, a recompra de ações sempre é algo muito positivo, né, para o acionista. O que devemos buscar, então, de positivo no balanço patrimonial? Primeiro, a gente quer ver um processo de crescimento sustentado do capital na empresa. Queremos uma empresa que cresça, aumente seus ativos, sem aumentar suas dívidas e obrigações com terceiros, ou seja, passivo. Então, a gente quer que a empresa aumente ativo sem aumentar o passivo. Assim, buscamos a situação já destacada anteriormente, onde o crescimento dos ativos é gerado pelo aumento do patrimônio líquido. Então, a gente já viu isso antes, tá? Mas é importante reforçar isso. Esse conceito é muito importante. A gente quer uma empresa que cresça. O que é o crescimento? É o aumento do ativo.
Por que o crescimento é aumento do ativo? Porque os ativos são os elementos que a empresa usa para gerar riqueza, tá bom? Então, a gente quer que a empresa gere aumento dos seus ativos. Ela pode fazer isso aumentando sua dívida ou, então, se autofinanciando. A gente quer sempre buscar empresas que se autofinanciem, que não aumente sua dívida. E o autofinanciamento está ligado ao aumento do patrimônio líquido, ou seja, o capital está vindo da própria empresa, está vindo dos acionistas da empresa, eles estão investindo na empresa. A empresa está gerando aumento do ativo via aumento do patrimônio líquido. É uma situação como essa aqui da Odontoprev, olha só. Você tem no primeiro gráfico o aumento do ativo, tá? No segundo gráfico, o aumento do patrimônio líquido. E no gráfico do meio, você vê que a dívida está caindo. Então, é uma situação ideal, né, para quem quer investir na empresa. Aqui a Grendene também, ó, você vê o aumento do ativo, o aumento quase linear do patrimônio líquido. E no gráfico do meio também você percebe aí a redução, né? Na verdade, você tem uma dívida líquida já negativa, ou seja, a empresa não tem dívida, e mesmo assim a dívida líquida vai ficando cada vez melhor para o acionista, ela vai ficando cada vez um valor maior negativo. Quer dizer que a empresa tem mais dinheiro em caixa, né? Então a situação cada vez melhor. Agora tem um segundo ponto relacionado ao crescimento sustentado do capital. O PL, que é o patrimônio líquido, pode aumentar de duas formas, isso é importante, com a emissão de novas ações ou com os lucros acumulados. Então, o ideal é que o aumento do capital via lucros acumulados. Tá? Então, vou repetir isso que é importante. O ideal é que o aumento do PL, do patrimônio líquido, ocorra via lucros acumulados. Tá bom? Vou explicar por quê. O aumento do capital social pode ser ruim para o sócio de longo prazo, pois acaba diluindo a sua participação. O mais aceitável, e é o que ocorre com empresas boas, é que o aumento do capital ocorra via processo de subscrição de ações. A subscrição é o aumento de capital associado à preferência dada ao acionista para comprar essas ações subscritas, né? O nome dado para a ação é essa, ação subscrita, com algum desconto ou usando os proventos recebidos. Assim, você que é acionista da empresa, você tem preferência a comprar aquelas ações que vão ser subscritas. Você pode pagar ela com algum desconto, algum tipo de bonificação, ou então você pode usar o próprio dividendo que você recebeu para pagar essas ações. Assim, o acionista não é diluído e consegue reduzir ainda o seu preço médio. Então, empresas boas, quando fazem aumento de capital, elas fazem via subscrição. A empresa ruim, imagina se tem uma empresa ruim que você é sócio. Você não quer vender aquela ação, por quê? Ou você está no prejuízo, você não quer realizar o prejuízo, ou então você não quer pagar imposto de renda, ou então qualquer outro motivo. Mas você não quer vender, mas você também não quer comprar mais, né? Porque você não gosta mais daquela empresa, você acha que aquela empresa não tem muito futuro. Então a empresa ruim acaba por vender novas ações diretamente no mercado, sem passar pelos acionistas. Geralmente ela faz isso por leilão, ou então coloca no mercado diretamente. Muitas vezes por um valor menor do que o valor de mercado, que é pior ainda, né? Imagina se a empresa está negociando a R$5 e como ela quer vender as ações rápido, e ela sabe que se ela botar um volume alto de ações, ela não vai vender, é um preço alto, ela não vai conseguir vender, ela vende por R$4, por R$3,50. Então ela dá um desconto ainda em cima do preço de mercado. Isso para o acionista é péssimo, porque o preço da ação acaba se desvalorizando no mercado, aí você ainda perde mais ainda. Então, vender novas ações dessa forma é muito prejudicial para o acionista. Tá? Então, fique ligado na forma como a empresa está aumentando o seu capital. Se ela está aumentando o capital para sair do sufoco, sair de uma situação negativa, ou se ela está aumentando o capital via subscrição, via processo natural e via um processo saudável. Então, dito isso, é muito importante esse indicador, a participação dos lucros acumulados no PL. Como a gente viu, né? A gente quer que o PL cresça via lucros acumulados. Então, queremos uma empresa que cresça o seu patrimônio líquido via crescimento dos lucros acumulados. O indicador importante é o percentual dos lucros acumulados em relação ao PL. Então, essa divisão aí, essa relação, lucros acumulados por PL. Você vai multiplicar isso por 100 e você vai chegar a um percentual. A interpretação. A gente quer o quê? O que a gente quer ver? Um percentual estável ou crescente, indicando que o crescimento ocorre via crescimento dos lucros acumulados. Então, a gente quer que esse percentual seja pelo menos estável e que
Caso o patrimônio líquido seja crescente, que o crescimento seja igual nas duas contas, ou então que seja um percentual crescente, ou seja, que o lucro acumulado está crescendo mais rápido que o patrimônio líquido. Vamos ver isso melhor aqui no exemplo, que vai ficar mais claro disso que eu estou falando. Você tem o balanço patrimonial da Odontoprev, tá? Você vê que essa destacada em amarelo, tá? É a reserva de lucros da empresa, tudo bem? Você pode ver que a reserva de lucros está crescendo. E imagina sempre que essas tabelas, elas estão com a ordem, deixa eu pegar aqui uma cantinha, a ordem da data, ela é invertida, uma ordem contábil. Então a data, a mais antiga começa aqui, tá? No 0, e a setinha, né? As datas mais recentes estão aqui, ó. Aqui é mais recente e aqui no 0, menos recente. Tudo bem? Então, na verdade, você está tendo aqui um crescimento da reserva de lucro ao longo do tempo. Tá? Uma situação bem interessante. Esse gráfico aqui, ele já associa as duas. Você tem um patrimônio líquido, que é essa linha azul aqui, ó, tá? O patrimônio líquido, e a linha laranja é a reserva de lucro, tá bom? Então você tem o seguinte, o patrimônio líquido está crescendo? Tá, sim, está crescendo, e está crescendo impulsionado pelo aumento da reserva de lucros. Você vê que também é crescente também. Tá bom? A relação de uma para outra, tá? A relação aqui, ó, reservas de lucro PL, também tem um processo aqui de estabilidade nesses anos aqui, ó. Tem uma certa estabilidade nesses anos, mas aqui você tem um crescimento nos anos mais recentes, ó, uma faixa aí na casa dos 35%, 40%. Olha só aqui, né? Como esse percentual reserva de lucro, o PL, aumentou bastante, tá bom? Que é algo positivo para o acionista. Então, com base nisso que a gente viu, vou fazer um exercício. Com base no balanço patrimonial da Grendene, verifique crescimento do PL, crescimento da reserva de lucros, percentual de reserva de lucros sobre o PL e interprete esses resultados, tá bom? Então, vou deixar você fazer, tá? Então, daqui a pouco você volta aqui. Vamos lá, então. Pronto, terminou? Podemos continuar, então? Conseguiu fazer? A forma que você vai fazer isso depende muito da sua visão, né? Não tem uma forma certa. A gente quer verificar o crescimento do PL, a gente pode fazer de uma forma gráfica, a gente pode fazer numérica, percentual, então você vai adotar aí a forma que você vai se sentir mais confortável. Eu usei aqui uma abordagem gráfica. Então, eu peguei o balanço patrimonial da Grendene. Olha só, eu peguei aqui essa linha azul, que é o patrimônio líquido. Né? Você vê que está crescendo, então é crescente. Então, a primeira verificação foi feita. Tá? E tem uma tendência de alta, claramente tendência de alta. Não precisa nem de fazer o desenho, né? Aqui eu tenho as reservas de lucro, também estão crescendo também, né? Uma tendência crescente também aqui no gráfico, olha. Então, as duas estão crescendo. Você vê a relação reserva-PL, tá? Também é uma relação bastante estável, né? Um crescimento bem gradual, mas você sai aqui do número de 40% aqui em 2014 para chegar na faixa de 60% aqui, ó, nos últimos trimestres, tá bom? Então, é um processo bem interessante na Grendene. Você vê que o patrimônio líquido realmente dela vai crescendo, mas vai crescendo impulsionada cada vez mais pela reserva de lucros, tá? Então, uma situação muito agradável, muito positiva para o acionista. Conseguiram fazer? Entendeu essa parte? Tá bom? Isso é muito importante. Outros indicadores importantes envolvendo o PL. Tem o endividamento, que você já viu, que é dívida bruta sobre o PL, ou dívida sobre o PL, que é a mesma coisa, tá? E o ROI, que é o lucro líquido sobre o PL. O ROI, a gente vai ver mais na frente, quando a gente for tratar do demonstrativo de resultado do exercício. Tudo bem? Então, só estou destacando para dizer que a gente não esqueceu desses importantes indicadores. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Espero que você tenha entendido, tenha absorvido a informação. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, fica à vontade, tá? Por WhatsApp ou por e-mail. Tá? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.